Uma cidade secreta foi construída no Brasil para sobreviver ao fim do mundo. Parece roteiro de filme, mas essa história é real e se esconde debaixo dos nossos pés, na capital do país. A ideia para essa cidade subterrânea nasceu junto com a própria Brasília. Quando o governo brasileiro decidiu planejar uma capital inteiramente nova, no coração do país, o plano não era apenas construir o que todos veriam na superfície, mas também criar uma estrutura secreta, que idealmente jamais precisaria ser usada. O cenário global na época era extremamente tenso. Estávamos em plena Guerra Fria. Uma época em que o mundo vivia dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ambas as superpotências possuíam arsenais nucleares gigantescos, e a ameaça de um conflito atômico era uma possibilidade real e assustadora. Mísseis eram testados constantemente, e a propaganda de guerra criava um clima de medo permanente. Nesse contexto, Brasília, recém-inaugurada e cheia de edifícios que simbolizavam o poder nacional, como o Congresso, o Palácio do Planalto e os ministérios, seriam um alvo óbvio em caso de uma guerra nuclear. Se o Brasil fosse atacado, a capital seria um dos primeiros lugares a serem atingidos. Olá, pessoal. Antes de mergulharmos nos segredos subterrâneos de Brasília, eu queria pedir um favor. Se você gosta de desvendar os mistérios da nossa história, por favor, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Muito obrigado. Agora, vamos voltar para os bunkers. Diante dessa ameaça iminente, os planejadores de Brasília tomaram uma decisão estratégica: construir uma rede de bunkers e túneis sob os prédios mais importantes da cidade, sob ministérios, áreas militares e outros edifícios estratégicos. Uma verdadeira cidade subterrânea começou a ser escavada. Essas estruturas foram projetadas para serem impenetráveis. As paredes eram feitas de concreto armado extremamente espesso, capazes de resistir a explosões e a radiação de um ataque nuclear. Não era apenas um abrigo simples, era um complexo autossuficiente. Cada bunker possuía sistemas próprios de ventilação, com filtros de ar para impedir a entrada de agentes contaminantes. Tinham também reservatórios de água potável e geradores de energia independentes, garantindo que, mesmo que a rede elétrica da cidade fosse destruída, o governo pudesse continuar operando no subsolo. A comunicação também era uma prioridade. Foram instalados sistemas de rádio e telegrafia protegidos, que permitiriam o contato com outras partes do país e do mundo. Mesmo que toda a infraestrutura de comunicação da superfície fosse aniquilada, a ideia era clara. Se a capital fosse devastada, a continuidade do governo estaria garantida. A administração do país não pararia. Esses ambientes subterrâneos não eram apenas espaços vazios. Eles foram equipados para sustentar a vida e o trabalho por longos períodos. Existiam salas de comando, de onde as operações de emergência seriam coordenadas, equipadas com mapas, mesas de estratégia e equipamentos de comunicação. Havia também dormitórios, refeitórios e grandes depósitos de alimentos não perecíveis e suprimentos médicos. Tudo foi pensado para que as autoridades e o pessoal essencial pudessem viver e trabalhar ali por semanas, ou até meses, sem precisar sair. Além dos bunkers isolados, uma das partes mais fascinantes desse projeto era a rede de túneis que interligava os pontos-chave da esplanada dos ministérios. Esses túneis permitiam que autoridades e funcionários se deslocassem de forma segura e secreta entre os prédios do governo. Se fosse necessário evacuar um ministério ou mover documentos importantes, isso poderia ser feito sem que ninguém precisasse se expor na superfície, onde estariam vulneráveis a ataques. Essas passagens subterrâneas eram, essencialmente, as ruas e avenidas dessa cidade oculta. Todo o projeto foi cercado pelo mais absoluto sigilo. A construção foi tratada como um assunto de segurança nacional. Muitos dos trabalhadores envolvidos na obra sequer sabiam exatamente o que estavam construindo. Eles recebiam ordens para escavar túneis e reforçar estruturas. Mas o propósito final daquelas construções
era conhecido apenas por um pequeno grupo de engenheiros, militares e altos funcionários do governo. Para a população em geral, e até mesmo para a maioria dos funcionários públicos, essa cidade subterrânea simplesmente não existia. Brasília era a capital moderna, o símbolo de um futuro brilhante. E ninguém deveria saber que, sob essa fachada otimista, existia um plano para o pior cenário possível. Com o passar das décadas, a tensão da Guerra Fria diminuiu. A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética marcaram o início de uma nova era. E a ameaça de uma guerra nuclear global tornou-se muito menos provável. Consequentemente, a necessidade desses bunkers e túneis secretos diminuiu drasticamente. Grande parte dessas estruturas foi gradualmente abandonada. Algumas foram simplesmente lacradas e esquecidas, enquanto outras foram reaproveitadas para fins mais mundanos, como arquivos, depósitos ou até mesmo garagens. A manutenção de sistemas tão complexos era cara, e sem uma ameaça iminente, o investimento deixou de ser uma prioridade. Ainda assim, a história não termina aí. Muitos desses túneis permanecem fechados até hoje, e sua existência é, em muitos casos, oficialmente negada pelo governo. Há relatos e lendas urbanas sobre passagens secretas que ainda conectam prédios importantes, mas poucas informações são confirmadas. O que começou como um plano de sobrevivência em tempos de guerra se transformou em um dos maiores mistérios da capital federal. Sob a cidade planejada com suas linhas modernistas, espaços abertos, existe outra Brasília, uma Brasília silenciosa, oculta e esquecida, construída não para o futuro brilhante que todos esperavam, mas para sobreviver ao pior cenário que se podia imaginar. A capital do Brasil tinha, e talvez ainda tenha, um plano oculto para o fim do mundo. E essa é apenas uma das muitas histórias incríveis que estão escondidas no nosso passado. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado de conhecer esse lado secreto da história de Brasília. Não se esqueça de deixar seu comentário dizendo o que achou e se conhece alguma outra história misteriosa como essa. Até o próximo vídeo.